Bom, dando seguimento, agora teremos a doutora Thais Abraão. Ela é médica otorrinolaringologista do Instituto Brasiliense de Otorrino, mestra pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, doutorado Sandwich, Massachusetts, Iron and Ear Infirmary, Harvard Medical School, desculpa, gente. E doutorado em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Falando sobre cirurgia de implante coclear em casos difíceis. Boa tarde a todos, né? Eu fiquei responsável por falar um pouco sobre casos difíceis de implante coclear. Eu acabei selecionando 2 casos da nossa equipe para a gente discutir um pouco. Primeiramente, eu gostaria só de agradecer o Lucas e a Fernanda, que me ajudaram muito na elaboração dos slides, na seleção dos casos. Então, assim, começando, eu coloquei uma imagem só para ilustrar o que a gente, assim, é o básico da cirurgia de implante coclear. É uma ilustração em que a gente vê que aqui passa o nervo facial. Não sei se todo mundo já teve oportunidade de ir no centro cirúrgico e entrar numa cirurgia de implante coclear, mas demonstrando, a gente faz uma timpanotomia posterior, que é como se fosse uma abertura, para ter acesso à janela em que a gente vai introduzir os eletrodos do implante coclear. Então, a gente vê que, mesmo numa cirurgia que é tranquila, a gente tem parâmetros anatômicos que tornam a cirurgia complexa, que principalmente é o nervo facial, que a gente tem que tomar cuidado durante essa cirurgia. Esse aqui é um exemplo, né, de tomografia de ossos de mastoide, que a gente vê que é uma mastoide normal, bem airada. A gente consegue ver bem essa cadeia ossicular, e aqui está a cóclea, em que a gente vai fazer essa introdução dos eletrodos. Então, aqui é um vídeo em que a gente vê uma cirurgia de implante coclear sem nenhuma dificuldade. Uma cirurgia em que a gente tem uma mastoide bem pneumatizada, em que já tinha sido brocada. A gente vê que não tem tecido inflamatório, não tem nenhuma secreção nessa mastoide. Aqui está a parede do meato acústico externo, que a gente consegue fazer com que ela fique bem fina para facilitar a execução dessa cirurgia. A gente consegue ver cadeia ossicular, e aqui é a confecção dessa timpanotomia posterior, que eu mostrei ali embaixo. Então, o nervo facial ele passa aqui, inferiormente. Então, na cirurgia que a gente não tem nenhuma variação anatômica, em que a gente não tem nenhuma malformação, é uma cirurgia em que a gente confecciona essa timpanotomia posterior. A gente tem alguns parâmetros anatômicos e vai ter acesso para a janela, em que a gente introduz os feixes do eletrodo. Então, assim, esse é um exemplo de uma cirurgia em que a gente não teve complicações, não teve nada além do esperado, sabe, da programação cirúrgica, como se fosse daquela tomografia que eu mostrei. Então, esse é o exemplo de uma cirurgia de sucesso em que a gente, aqui está abrindo já a janela para introduzir os eletrodos, em que a gente não teve dificuldade. Partindo para o primeiro caso, é um homem, paciente do sexo masculino, de 33 anos de idade. É um paciente ígido, só que ele foi internado na UTI por meningite, que é até o que a gente já discutiu aqui hoje, que é um caso de urgência, né, de emergência. Obrigada. Então, assim, aqui é um exemplo do exame de imagem dele. Por ser um caso de meningite, que ficou na UTI mais de 60 dias, ele já chegou tarde para a gente. Quando a gente realizou a tomografia de ossos temporais, esse aqui é um exemplo da tomografia em que a gente vê a cóclea totalmente diferente daquele primeiro imagem que eu mostrei, em que era possível ver os giros da base da cóclea, tudo bem definido. Aqui a gente vê que é uma cóclea que já está ossificada. Então, já é uma cirurgia que a gente vai pensando que vai ter uma maior dificuldade, vai ser mais difícil introduzir os eletrodos da cóclea, talvez não tenha a progressão desses eletrodos do jeito que a gente espera. Então, é uma cirurgia que a gente tem que ir já esperando uma maior complexidade. Aqui é a ressonância, em que a gente vê que a gente consegue ver aqui o trajeto do nervo, só que onde era para ter a cóclea, a gente não consegue ver. Na ressonância, nessa parte, era para a gente ver branquinho mesmo. Então, a gente vê que não tem permeabilidade de nenhum dos lados. Um lado, a gente até consegue ver um pouco melhor essa cóclea, do outro lado, a gente basicamente não vê nada. Então, esse é um exemplo de meningite, que são casos extremamente difíceis e que a gente tem pressa mesmo para operar o quanto antes, para tentar ter um melhor resultado. Essa é a audiometria do paciente, em que a gente vê que tem uma perda bilateral. E aqui já é o resultado do ganho do paciente pós-cirurgia de implante coclear,
em que a gente vê que conseguiu ter... A gente fez a cirurgia bilateral, acabou não sendo simultânea, foi uma cirurgia sequencial por causas burocráticas mesmo, que a gente queria que fosse simultânea. Na orelha direita, a gente conseguiu ter um reconhecimento de palavras monossilábicas de 44%, de sílabas de 72%, de sentença 100% com a inserção do eletrodo do implante coclear. Nessa orelha direita, a gente conseguiu total inserção. Na orelha esquerda, já estava muito mais ossificada, na hora que a gente foi introduzir os eletrodos. Então, a gente teve dificuldade nessa inserção. A gente vê que teve resultado, né, que tem detecção, só que a gente não tem esse reconhecimento. E, mesmo assim, esse aqui é a análise do implante coclear desse paciente, que é bem o que a gente falou, né, da questão de uso. É um paciente que a gente fala que ele faz tudo certinho. A gente vê que, tanto na orelha direita, que é a que ele tem bom resultado, que ele tem reconhecimento, que ele fala para a gente, não, a orelha direita está muito bem, mas a orelha esquerda eu só tenho detecção de alguns sons. Mesmo assim, ele consegue fazer uso desse implante coclear, ele faz uso, assim, média diária. Ele faz uso de 14,5 horas. Então, assim, ele faz uso durante todo o dia mesmo do implante coclear nas duas orelhas. E a gente vê que é bem simétricozinho, ele realmente usa esse implante coclear. Então, a gente vê que, mesmo sendo um caso complicado de meningite, em que teve ossificação, a gente tem um bom resultado. O caso, na terapia, aqui na orelha direita, ele consegue reconhecer todos os sons do Ling, ele tem compreensão em conjunto aberto e consegue manter uma conversação. Já na orelha esquerda é totalmente diferente. Ele tem muita dificuldade em reconhecer esses sons, ele não consegue ter compreensão, ele não consegue manter essa conversação só com a orelha esquerda. Mas é um paciente que a gente vem insistindo e que ele vem mantendo o uso desse implante coclear. O caso 2 é uma paciente do sexo feminino, 70 anos de idade, que chegou com a gente, ela já tinha uma perda auditiva nessa orelha direita. Ela tinha sido submetida já a uma timpanomastoidectomia por colesteatoma e já tinha perdido essa audição na adolescência. Ela chega tardiamente, já com 70 anos de idade, com uma perda rapidamente progressiva nessa orelha esquerda. E, assim, a gente vê que é uma perda profunda também, que não estava... Assim, foi questão de 30 dias, ela evoluiu com essa perda profunda, 70 anos de idade. No que a gente vê a imitância dela, a gente vê uma curva tipo B nessa orelha esquerda. É uma paciente que tem diabetes, doença renal crônica, e na otoscopia a gente via líquido dentro dessa orelha média dela. Foi tentado o tratamento com corticoide, né, na medida do possível, por ela ser diabética e ter doença renal crônica, só que não conseguiu reverter essa perda auditiva. A tomografia dela já era totalmente diferente, a gente tinha velamento de mastoide, tinha tecido inflamatório na orelha média, e, quando a gente foi para o centro cirúrgico, o que a gente vê é totalmente diferente daquela primeira imagem que eu mostrei. Já é uma cirurgia que sangra muito. Então, assim, é cheio de tecido inflamatório. Aqui é a confecção da timpanotomia posterior, e a gente vê que, assim, é usando algodão, é tentando fazer a timpanotomia, e, mesmo assim, tendo muito sangramento, tem dificuldade de identificação dos pontos chaves, né, para que a gente realize a cirurgia. A gente consegue ver bigorna aqui, mas, assim, se a gente for ver, é tudo tomado por tecido inflamatório, até mesmo a mastoide, e essa orelha média. Aqui a gente está vendo tecido inflamatório, é pólipo. Então, assim, é uma cirurgia de alta complexidade, que a gente tem uma certa dificuldade mesmo. Foi uma cirurgia que demorou muito mais tempo do que o habitual. O nervo facial passando aqui embaixo. Então, é uma cirurgia que tem que tomar muito mais cuidado, mas que a gente precisa ampliar essa timpanotomia posterior, para que permita uma melhor visibilidade e que a gente consiga identificar a janela para inserir os eletrodos do implante coclear. Mas aqui a gente vê, ó, não dá para ver tão bem quanto das outras imagens, mas a gente consegue evidenciar a janela e onde vai ser inserido os eletrodos do implante coclear. A gente conseguiu identificar, conseguiu inserir esses eletrodos totalmente, foi total a inserção dos eletrodos dessa paciente. E essa aqui é a avaliação da paciente intraoperatório, em que a gente vê que a impedância dela foi totalmente, todas responderam, e a hora que a gente vê a resposta dos eletrodos, a gente consegue a resposta em todos os eletrodos. Então, aqui são casos em que a gente vê, assim, que, apesar da complexidade e da dificuldade, a gente conseguiu ter bons resultados. Era isso.
Então, eu vou assumir a posição de presidente, enquanto a Fernanda está ajudando a organizar lá fora. A gente tem perguntas da plateia. E a Trícia tem uma pergunta para a Thais. Na cirurgia da meningite, que foi que você não mostrou ali o vídeo da cirurgia, ela tinha ossificação só na entrada da janela? Era toda ossificada? Como é que vocês abriram a rampa? A orelha que não teve boa resposta era uma ossificação que ia além da rampa. A gente teve que realmente ir brocando até conseguir um lumen dentro da cóclea para a introdução dos eletrodos. Na outra orelha, não, foi só a janela mesmo, sabe? Só na rampa, no que a gente brocou, a gente conseguiu ter, que é que tem resposta. Agora que não tem... Foi. A gente foi brocando mesmo até ter um local para a introdução. Mas é uma cirurgia tensa, né, que a gente fica sem muito parâmetro, tentando introduzir o eletrodo. Ainda bem que teve resposta. Mais alguma pergunta? Eu vou chamar, obrigada.